Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos ler um texto do pastor Eli Barbosa, que foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Esse texto chama-se Alcançando a Vontade de Deus. Eu não escrevi esse texto, como eu já acabei de dizer, foi o pastor Eli. Então, nós vamos ler juntinhos e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Eu gosto sempre de lembrar que eu não sou teóloga, na verdade eu sou uma pessoa como todas as outras, que apenas dedico um tempo, como cada um dos irmãos aí estão dedicando, para fazer este devocional. Então eu aprendo com os irmãos e eu compartilho aquilo que eu entendi, tá bom? Então vamos iniciar orando. Senhor Jesus, que nós possamos realmente estar debaixo da tua vontade, que nós possamos realmente fazer as coisas que agradam o seu coração e que nos transformam a cada dia. Obrigada, Pai, porque tu nos direciona e que nós possamos estar conectados com a tua vontade. Em Jesus que oramos, em teu nome. Amém. Meus irmãos, o nosso texto bíblico hoje está em Romanos 12, versículos do 1 ao 8. Vou ler na nova versão transformadora, tá bom? E diz assim: portanto, irmãos, isso é o apóstolo Paulo dizendo, né, aos crentes de Roma. E toda a escritura é inspirada por Deus. Então, ele está falando naquela ocasião para os crentes de Roma e agora fala para nós. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Amém? Esse texto é muito fantástico, né? Porque eu creio que Deus há de pedir contas a nós daquilo que Ele nos deu, né? Dos dons que Ele nos deu. Deus não vai nos pedir contas daquilo que Ele não nos concedeu. E eu quero lembrar aqui, quando Deus falou a Moisés, que ele estava com a vara lá na mão, Deus perguntou: Moisés, o que você tem na sua mão? E não perguntou o que ele não tinha. Então, Deus dá a cada um determinados dons, determinadas coisas, e é aquilo que ele vai cobrar de nós. Então, nós temos que ficar atentos. Bem, os versículos aqui, o versículo escolhido pelo pastor Eli Barbosa é o 2, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O maior desejo da pessoa que recebe a Cristo é conhecer e viver sempre fazendo a vontade de Deus. Logicamente que a partir do momento que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Ele sofreu todas aquelas dores no Calvário por causa nossa, o que a gente quer? Conhecer a Jesus. É isso que a gente quer. Mas como é que a gente pode estar fazendo isso
e vivendo na vontade de Deus. Como é que a gente faz isso? Como é que eu ando nas pegadas de Jesus? Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo nos diz, ele fala que é desejo de Deus que todo ser humano seja salvo. E nós não sabemos quem são os escolhidos, mas o Senhor fala que o desejo dele é que todos fossem salvos. Então, a gente pode ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 2 até o 4, que diz assim, ó. Em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agrada a Deus nosso Senhor, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, pois há um só Deus e só um mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Amém? Então, esse é o desejo de Deus, que ninguém se perca, que todos possam alcançar a misericórdia do Senhor e sejam salvos. Sendo assim, se você já reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador, como o Senhor da sua vida, se você já reconheceu aquilo que Ele sofreu por causa sua, e que Ele é o único e suficiente Salvador, isso já começa te indicando que você está fazendo a vontade de Deus. Esse é o primeiro passo, né? Você reconhecer que Jesus Cristo veio ao mundo e que a palavra de Deus não mente. Em primeiro lugar, em segundo lugar, o mesmo apóstolo Paulo, dá algumas diretrizes de como você precisa agir para permanecer fazendo a vontade de Deus. Então, ele diz lá no versículo 1 que a gente tem que apresentar o corpo em sacrifício. Então, antes eram os cordeirinhos que eram sacrificados, mas agora não. Agora a sugestão é que nós apresentemos os nossos corpos em sacrifício. O que é? O que é isso? Vou me autoflagelar, me matar? Não. Significa que o fim da crença em qualquer outro sacrifício fora de Jesus. Então, não tem como você alcançar a salvação se não for através de Jesus. Você pode ser bonzinho, você pode fazer promessa, você pode dar tudo que você tem para os pobres, você pode fazer o que for. Mas a única coisa que vai dar redenção é Jesus Cristo. Então a gente tem que sacrificar a nossa velha natureza, com tudo aquilo que a gente gostava de fazer, né? Com as obras da carne. E vamos nos revestir da nova natureza, com todo o fruto do Espírito Santo. Então tudo aquilo que o Senhor pode nos dar, Ele vai nos dar através de um favor imerecido, de uma coisa que a gente não merecia, né? Porque se a gente fosse capaz de a gente mesmo alcançar a nossa salvação, Cristo teria vindo em vão, né? Ah, não, então eu vou ser bonzinho, vou fazer boas obras, vou ser legal, e aí eu vou pro céu. E aquele lá que é malvadinho vai pro inferno. Então, quer dizer, quando o Senhor foi crucificado, que tinha aquele ladrão lá do lado dele, que não deu tempo de fazer nenhum curso pro batismo, que não deu tempo de fazer boas obras, ele estaria perdido, né? Porque se a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar o céu, para ganhar o privilégio de estar com o Senhor, aquele homem estaria perdido. Então, isso que a gente tem que entender. Que a primeira coisa é matar o velho homem e viver uma vida para Jesus. Ainda no versículo 1 diz que esse sacrifício é santo, agradável e inteligente. Não é burrão, né? Ah, não, vou seguir Jesus. Não. Você sabe o que está fazendo. É alguma coisa que o Senhor reconhece que você escolheu. Então a gente tem que entender que a gente é cidadão do céu. E viver nesse mundo é deixar os prazeres para satisfazer somente o que agrada a Deus, vivendo em santidade. Não estou dizendo aqui que você tem que se vestir de branco e andar por aí como um anjo. Não é nada disso. Só que a nossa prioridade tem que ser Jesus Cristo. Nós podemos sim nos alegrar, sermos felizes, nos divertir, termos amigos. Podemos fazer muitas coisas, ir a festas, confraternizar com a família, com os amigos. Mas a nossa prioridade é Jesus Cristo, né? É isso que nós temos que ter em mente. Fazendo todas as coisas que agradam ao Senhor. E a outra coisa que o apóstolo fala é que a gente tem que rejeitar e denunciar as injustiças do mundo. Então, quando a gente segue a Jesus Cristo, não estou falando de religião, religião que menos importa,
Então, quando você decide a seguir Jesus Cristo, a gente tem que renunciar e denunciar tudo aquilo que controla os desejos do reino de quem a gente é embaixador. A gente tem que se lembrar que nós somos chamados para sermos pacificadores. É lógico que eu tenho as minhas convicções políticas, mas eu não vou ficar brigando pró-Bolsonaro, brigando contra Bolsonaro, brigando pró-Dória, que eu sou aqui de São Paulo, ou contra o governador Dória. Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para sermos pacificadores. Denunciar, sim, injustiças, mas sem ofender o outro, porque nós somos filhos de Deus. Aquele que é filho de Deus, ele não tem interesse em xingar o outro, em desprezar as minorias, o negro, o índio, o homossexual. Ele não tem o desejo de desprezar ninguém, falar palavrão, xingar. Não, não, nós somos pacificadores. O nosso ministério é o da reconciliação. Você pode ter as suas convicções políticas, você pode sim achar o que você quiser achar, mas você sempre tem que tratar o outro de forma cordata, pacificando. Não, porque hoje a gente olha nas redes sociais, a gente vê pessoas que se dizem cristãos, bélicos, atacando o outro, xingando o outro, dizendo que aquele não tem razão, que aquele outro é desse jeito, é fascista, não fascista, o cruel, não cruel. Irmãos, nós não fomos chamados para esse tipo de serviço, nós fomos chamados para sermos pacificadores, tolerantes, entendeu? Nós temos que demonstrar o amor de Cristo em qualquer situação. Então, nós não podemos levar para o campo de Jesus Cristo questões políticas, questões como se fosse um jogo de futebol, né? Ah, eu sou Corinthians, eu sou Palmeiras, eu odeio você, eu odeio você. Não, irmãos, nós não podemos nos odiar. Nós temos que ser pacificadores. O nosso ministério é o da reconciliação. Nós temos que alcançar a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. É esse o nosso ministério. Bem, então a gente tem que colocar todas as diretrizes cristãs em práticas, conhecer a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Então não adianta a gente fingir que tá atendendo ao que o Senhor diz. Nós temos que agir, né? Como aquele pai que disse para o filho assim, senta, e ele, não sento. Então todos ao redor da mesa e ele diz para o filho, senta. E ele fala, não vou sentar. E o pai diz, senta. E o menino, não vou sentar. Então o pai se levanta, pega o menino, põe ele sentado, fala, você vai ficar sentado. E o que o menino responde? Tudo bem, eu vou ficar sentado, mas na minha cabeça eu estou em pé. Então não adianta ser desse jeito, irmãos. Nós temos que realmente estarmos cordatos, alcançando a vontade de Deus, fazendo aquilo que realmente Ele espera de nós. Nós temos um testemunho a zelar, não é? E nós temos que mostrar o quanto Deus nos ama, amando a cada uma das pessoas. Bom, nosso manancial termina assim. Que você viva fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.